Capítulo 9 do livro Anjos de Fogo, de Candice Smithman. Subtítulo: Fogo, Anjos de Purificação. Deixe-me explicar por que os anjos de fogo são tão importantes e como eles são realmente relevantes. O fogo de Deus é uma parte da palavra de Deus. O fogo de Deus vem sobre nossas vidas para purificação, santificação, consagração, cura, reavivamento e libertação. Quando a palavra de Deus é falada, como aprendemos, uma faísca de voz de Deus começa e o fogo começa. Este é o poder da palavra falada de Deus. Subtítulo: Consagração. Agora, eu quero falar com você e orar com você sobre a consagração. Os anjos de fogo são muito importantes para o comissionamento e consagração. Para sermos enviados, devemos ser purificados com brasas do céu. Em Isaías 6, do 1 ao 10, o profeta Isaías está falando sobre seu comissionamento por Deus como profeta. Os anjos estão se comunicando entre si nessa passagem. Eles estão no templo e na sala do trono com Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor alto e exaltado, sentado em um trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. O som de suas vozes, as ombreiras e soleiras tremeram, e o templo se encheu de fumaça. Isaías 6, do 1 ao 4. Isaías estava em um lugar cheio do fogo de Deus, e os serafins estavam lá. Este templo estava quente com o fogo de Deus. Quando Deus libera aqueles anjos e lhes diz que venham à terra em nosso favor, eles estiveram em sua presença antes. Eles carregam uma parte de quem Ele é e carregam tanto seu poder que são capazes de abalar a terra e o templo, e na presença deles veio fumaça. Ai de mim, chorei, estou arruinado, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim com uma brasa viva na mão, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, ele tocou minha boca e disse: Veja isso. Tocou seus lábios, sua culpa é removida e seu pecado expiado. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: A quem enviarei? E quem irá por nós? E eu disse: Aqui estou eu, envia-me. Isaías 6, do 5 ao 8. Nesta passagem temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o fogo de Deus. Os anjos estão ao redor do fogo de Deus. Um é enviado por Deus como representante de Isaías na terra. Um serafim azul, que é um anjo de fogo, tocou Isaías na boca com uma brasa viva. Agora, isso é consagração. Isso aí é purificação. Deus está estabelecendo Isaías para um comissionamento. Ele vai agora ser um enviado. Deus Pai enviou um anjo a Isaías com uma brasa ardente do altar. Então Isaías clamou: Envia-me. Então você vê como isso funciona? As características são transmitidas pelo próprio Deus e seu trono. São transferidas para os anjos e depois transferidas para nós.
então vemos que a purificação é necessária para o comissionamento. Isaías recebe a brasa ardente do altar do céu. Os anjos o trazem. Vamos falar sobre este carvão. Esta palavra carvão é a palavra retipá, cuja raiz é rechifá, uma brasa viva, relâmpago, como uma flecha piscando no ar, uma febre, uma faísca. Lembre-se que quando Deus fala, sua voz é como uma faísca. Então o anjo está trazendo uma parte de quem Deus é para Isaías, para tocar Isaías. Isaías era terreno, então ele teve que ser levado a um lugar de consagração do fogo celestial. Essa é uma conexão de anjo de fogo. Então, ele foi designado e comissionado para servir na obra para a qual Deus o havia chamado. A própria culpa de Isaías e seu pecado foram removidos para ser um portador da palavra, como um enviado. Para ser um enviado, devemos ser purificados assim como esses anjos são purificados. Devemos ter propriedades do céu em nós. Devemos ser tocados pelo céu. Quando Isaías foi purificado com carvão, estava na mão do serafim azul. Como exploramos anteriormente, o carvão é composto em parte por enxofre, um agente purificador. Este carvão veio do altar sagrado de Deus. Esta era a pureza de Deus sendo liberada. A pureza de Deus existe no altar, e o anjo e o carvão estão relacionados a essas propriedades. Isso significa que o carvão purificado veio de um vaso puro com algumas das mesmas propriedades do anjo. É interessante que a pele de Isaías foi tocado com o terceiro elemento mais abundante em nosso próprio corpo, que também é usado contra agravantes de doenças de pele. As desordens da nossa pele podem ser limpas com as propriedades curativas que estão presentes nos anjos de fogo e no carvão do altar. Nossos lábios também são pele e, quando purificados, trarão a palavra de Deus e a levarão a lugares que precisam ser purificados. A centelha da voz do Senhor em sua palavra será usada para acender continuamente nosso reino terrestre quando vier através de um vaso puro, o que significa que você deve ser purificado para ser um enviado. Você pode perguntar: por que esse mesmo enxofre está no lago de fogo e nas brasas que queimam os lábios de Isaías? Se você sentir cheiro de enxofre, cheira horrível. Na verdade, cheira a morte. Por que Deus nos tocaria com um elemento como esse? A razão é porque Deus é puro e santo, e qualquer coisa profana deve ser tocada e consagrada. Seus anjos de fogo têm essa propriedade. Ele trará essa propriedade à terra para destruir o pecado. Subtítulo: a necessidade de arrependimento. Do ponto de vista da purificação espiritual, o carvão pode fortalecer aqueles que têm um coração arrependido e desejam ser curados, que sabem que precisam de consagração e que desejam submeter-se à consagração do seu coração para prosperar. No entanto, o enxofre não funcionará da mesma forma em um coração impertinente. De fato, o fogo de Deus pode causar danos àqueles que não se arrependem. Sodoma e Gomorra não mudaram e não buscaram arrependimento. Então o Senhor usou um grande agente purificador e o fez chover fogo do céu. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor fez chover enxofre ardente sobre Sodoma e Gomorra.
do Senhor dos céus. Assim, ele derrubou aquelas cidades e toda a planície, destruindo todos os que moravam nas cidades e também a vegetação da terra. Gênesis 19, do 23 ao 25. Isso é como o lago de fogo em Apocalipse, que é um lugar para o diabo e aqueles que não se arrependem. Também tem enxofre, que mata o mal. Eles também beberam o vinho da fúria de Deus, que foi derramado com força total no cálice de sua ira. Eles serão atormentados com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Apocalipse 14, 10. Mas a besta foi capturada e com ela o falso profeta que havia realizado sinais em seu favor. Com esses sinais, ele enganou aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. 2 deles foram lançados vivos no lago de fogo de enxofre ardente. Apocalipse 19, 20. Isso significa que quando Deus voltar, ele trará consigo o fogo do altar, o enxofre ardente para purificar, assim como o serafim, com a chama azul, levou o carvão do altar do céu para purificar Isaías. Isso mostra que a purificação é extremamente importante para Deus. Quando ele está prestes a usar algo ou alguém para seu propósito, deve ser purificado. E as brasas do céu têm propriedades de enxofre que farão isso. Os anjos têm essas mesmas propriedades de enxofre que emitem o que é necessário para purificar no reino da terra. Agora, por que isso é importante? Porque o fogo deste altar no céu está tão cheio de purificação de Deus que o trará no fim dos tempos. Os que têm corações arrependidos podem manusear as brasas do céu, que os tornarão novos e os consagrarão para usufruto no reino. Se você tem um coração arrependido, pode lidar com a purificação que está vindo do céu para separá-lo para o trabalho do reino no fim dos tempos, como parte do exército de Deus. Se você não se arrepender, esse mesmo fogo o destruirá. Agora é a hora de se arrepender e pedir perdão a Deus. Deus sabe que você quer ser separado e consagrado, santificado, como Ele é santo. Então apenas fale com Ele e confesse seus erros e pecados, preocupações e medo, e Ele o purificará, circuncidará seu coração e enviará anjos espirituais para você, purificá-lo em nome de Jesus. A maldição do pecado, condenação e culpa foi para a cruz de Jesus. Então tudo o que você deve fazer agora é simplesmente pedir e será feito, e você será salvo, curado e redimido. Deus fará você poderoso agora para Ele. Depois que o carvão tocou seus lábios, Deus deu a Isaías uma nova comissão: chamar o povo de Deus para abrir seus olhos, ouvidos e coração e se voltar para Ele e ser curado. Você deve ser consagrado para que seu comissionamento ocorra. Se você quer ser enviado às nações, enviado às igrejas, enviado às ruas para evangelizar, você precisa ser comissionado para fazer isso. Deus enviará um anjo de fogo para comissioná-lo. Você será colocado em um lugar onde será purificado, santificado, consagrado e separado. Então você vai descobrir que seu espírito começa a clamar: Senhor, envia-me. Essa foi a resposta de Isaías. Quando você sabe que seu coração está limpo, é uma coisa sobrenatural. Você pode orar e jejuar e pedir a Deus que o comissione para o serviço. Ele quer. É a sua hora
e estação. Subtítulo: Oração de purificação. Eu só quero orar por você agora. Senhor, eu sei que há pessoas lendo isso e seus corações estão pulando de alegria quando estão prontos ou sentem que estão longe de estar prontos e estão quase com medo. Senhor, eu sei que Tu queres comissioná-los para o serviço no reino. Eu te agradeço, Deus, porque Tu olharás para cada coração individualmente e começarás a falar. Senhor, faça com que o leitor agora descanse em seu espírito enquanto você fala seu coração para eles. Tire algum tempo para descansar e talvez você queira voltar a este capítulo mais tarde. Depois de orar e jejuar, quando souber que está pronto, Deus quer comissionar você. Nós te louvamos, Senhor, por nos amar e enviar Jesus para que possamos ser purificados pelo sangue do Cordeiro. Quando buscamos seu coração e rosto, nos tornamos como você e podemos facilmente confessar nossos corações a você. Faça-nos puros e santos como você e envia-nos para fazer o seu trabalho do reino. Nós te amamos. Eu te agradeço por estar enviando anjos de fogo do céu agora. Senhor, o leitor se separou através de jejum, oração e doação. Eles clamaram a Ti. Eles te pediram. Pai, certas coisas em relação ao reino de Deus e você os está chamando para serem estabelecidos, separados agora. Eu te agradeço porque Tu estás enviando um anjo, Pai, que vai tocá-los em seu espírito. Você está sendo tocado agora mesmo em nome de Jesus. Bem em seu espírito, bem em seus lábios. Sua boca agora está sendo consagrada e você vai falar os oráculos de Deus. Seu espírito está sendo batizado pelo fogo e fogo está começando a sair de sua boca. Você vai falar em uma língua celestial e em sua língua nativa. Espanhol, inglês, qualquer língua nativa que você fale. Você vai ter uma voz que desperta nações. Você vai mudar as nações. Você terá uma voz que fará com que as pessoas se arrependam e conheçam o Senhor como o seu Salvador. Você terá uma voz que trará cura. Você terá uma voz que transformará as almas das pessoas e transformará as nações. Eu te louvo e te agradeço agora mesmo, Pai, que o leitor está sendo comissionado por Ti, separado com o fogo de Deus. Seus lábios vão começar a pegar fogo agora. Seu espírito se agitará com o fogo agora mesmo, no poderoso nome de Jesus. Apenas comece a irromper em línguas agora mesmo, no poderoso nome de Jesus. Deus está consagrando você. Ele está te separando. Ele está posicionando você agora para ser a pessoa que Ele quer usar no reino. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Obrigado por nos usar. Subtítulo: Chamas em um arbusto. Temos falado sobre ser consagrado, separado, purificado e santificado para o Senhor. Os anjos do fogo são portadores do fogo do céu. Eles são portadores da sala do trono de Deus. Quando o Senhor quer entrar para tocar em você, Ele envia um mensageiro servo, um anjo. Tenho certeza que você está muito familiarizado com a história de Moisés e a sarça ardente. Ora, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou ao monte de Deus, o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo,
e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me desviarei e verei esta grande visão, porque a sarça não está queimada. E quando o Senhor viu que ele se voltava para ver, Deus o chamou no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou eu. Êxodo 3, do 1 ao 5, nova versão King James. O arbusto estava em chamas, mas não queimou. Agora, o que está acontecendo aqui é que a consagração está começando. Moisés vê a sarça e é chamado a ela porque é uma sarça que não está queimando. E Deus fala com ele. E Moisés diz: aqui estou. Deus diz: ouça, não se aproxime. Eu quero que você tire suas sandálias. Este é um ato de se curvar ao Senhor, reconhecendo que o fogo de Deus é parte da consagração e santificação, uma separação. O que é tão importante aqui é que o próprio Senhor, Yahvé, está presente na chama. Sabemos que o fogo é uma característica de Deus e sua santidade e pureza. E sabemos que onde ele está, os anjos de fogo estão presentes. Já estabelecemos que os serafins e querubins estão acima do seu trono. Eles estão onde ele está e carregam as mesmas propriedades de fogo que ele tem. Eu acredito que neste momento na montanha os anjos estavam lá porque Deus estava lá na chama e no fogo de Deus. A Escritura diz que o Senhor está presente, mas onde o Senhor está presente, também estão os anjos do Senhor. Aqui novamente vemos um anjo do Senhor e posicionamento adequado para a purificação e santificação em santidade. Anjos de fogo estão presentes durante a santificação e consagração. Aqui, Moisés está posicionado para cumprir seu dever no reino, assim como Isaías foi posicionado em seu comissionamento para cumprir seu dever no reino. Após a purificação, encontramos Moisés se preparando para sair em seu comissionamento. Subtítulo: Encontro de fogo de Elias. Onde está o fogo de Deus? Os anjos do fogo estão presentes para auxiliar e ajudar. Eles estão ao redor do altar e são despachados de lá. Ao ler sobre o poder dos anjos de fogo, tenha em mente esta escritura: o Senhor estabeleceu seu trono no céu, e seu reino governa sobre tudo. Louvem o Senhor, vocês, seus anjos, vocês poderosos que cumprem suas ordens, que obedecem a sua palavra. Louvai ao Senhor todas as suas hostes celestiais, vocês, seus servos que fazem a sua vontade. Louvado seja o Senhor, todas as suas obras em todos os lugares em seu domínio. Salmo 103, do 19 ao 22. Elias foi aquele que carregou a unção e o manto de Deus para trazer fogo do céu. Em 1 Reis 18, vemos o fogo de Deus vindo do altar do céu para o reino da terra. Aqui, Elias está no confronto no Monte Carmelo com os profetas impuros de Baal, o falso Deus. Vemos nesse encontro que o fogo é a ferramenta que Deus usa para se revelar e mostrar sua pureza e santidade. Ele traz fogo para trazer a vitória, e a vitória no Monte Carmelo. O rei Acabe e a rainha Jezabel foram classificados como aqueles que abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. 1 Reis 18:18. Os Baals eram falsos deuses. Isso era uma abominação para Deus, e ele não iria mais tolerar isso. Ele queria se mostrar através do profeta Elias aos idólatras deste dia. Elias e os profetas de Baal construíram
um altar e oraram para que fogo caísse sobre sua oferta. Elias construiu seu altar com 12 pedras, representando as tribos de Israel, para mostrar que Deus era o Deus de Israel e ele estava no comando. Os falsos profetas não tiveram sucesso em suas fervorosas orações a Baal. Quando chegou a vez de Elias, ele os fez derramar baldes e baldes de água sobre seu altar até que estivesse encharcado. Por fim, orou. No momento do sacrifício, o profeta Elias deu um passo à frente e orou: Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, faça-se saber hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e fiz todas essas coisas a seu comando. Responda-me, Senhor, responda-me, para que essas pessoas saibam que você, Senhor, é Deus e que está voltando seus corações novamente. Então o fogo do Senhor caiu e queimou o sacrifício, a lenha, as pedras e o solo, e também lambeu a água da vala. Quando todo o povo viu isso, eles se prostraram e clamaram: Ó Senhor, Ele é Deus, o Senhor, Ele é Deus. 1 Reis 18, do 36 ao 39. Agora, o surpreendente é que Deus respondeu a Elias pelo fogo. Essa era a linguagem do céu. Lembre-se, a voz de Deus cria uma faísca. Quando Deus fala, começa uma faísca e os anjos de fogo são inspirados a correr para onde ele está dirigindo ou para onde vai a frequência de sua voz. Então, quando Deus nos ouve e responde ao nosso clamor, é como uma faísca do céu que inicia um incêndio na floresta. E podemos senti-lo em nosso espírito, alma e corpo, e saber que ele respondeu. Deus responde em seu fogo de purificação, e os anjos estão acima de seu trono e estão com ele quando ele faz isso. Podemos saber pela posição dos serafins e querubins perto dele que ele os enviaria para ajudar Elias. Ele derramaria o fogo do seu altar e faria com que os anjos do fogo ao redor levassem o fogo purificador de Deus para este confronto no Monte Carmelo, matando os deuses e profetas impuros de Baal. Então, o que exatamente está acontecendo aqui? O fogo de Deus está revelando o próprio Deus e sua pureza. Ele está voltando os corações de volta para ele, porque eles veem seu fogo. Isso é o que 1 Reis 18:37 diz: Responda-me, Senhor, responda-me, para que essas pessoas saibam que você, Senhor, é Deus e que você está voltando seus corações novamente. O fogo de Deus purifica o coração das pessoas e a santidade começa a reinar para que possam voltar a um curso de alinhamento. Este fogo vai nos alinhar com Deus e nos preparar para o avivamento, onde os corações das pessoas se voltam. O avivamento vem quando os corações das pessoas voltam para casa, para Ele. Subtítulo: Seu encontro de fogo. Quando o fogo de Deus vem, há milagres e curas, voltando os corações das pessoas para Ele. As pessoas saem das cadeiras de rodas, os cegos veem, os surdos ouvem e os anjos do fogo tocam cada parte do nosso corpo. Eles trazem a cura, a restauração, tudo isso em conjunto com o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo e os anjos de fogo juntos. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou o sacrifício, a lenha, as pedras e o solo.
e também lambeu a água da vala. Quando todo o povo viu isso, eles se prostraram e clamaram: Ó Senhor, Ele é Deus, o Senhor, Ele é Deus. 1 Reis 18, do 38 ao 39. Quando Elias chamou o fogo, anjos de fogo estavam presentes e trouxeram fogo do céu. Deus não deixou sua sala do trono para isso. Ele acabou de mandar o fogo. Ele enviou os anjos com o fogo para descer e iniciar esse processo. As hostes celestiais estavam assistindo enquanto Deus estava sendo glorificado. Deus estava sendo adorado como o único e verdadeiro Deus vivo sobre Baal. Elias falou a palavra e o fogo apareceu. Onde quer que o fogo de Deus se manifeste, os anjos são um canal para isso. Eles fazem parte do processo, servos do Senhor. Eles estariam lá para fazer parte disso, assistir e participar. Subtítulo: Tocado pelo fogo. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se e ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, o tocou. Estou disposto, disse ele, seja claro. Imediatamente ele foi purificado e sua lepra sumiu. Mateus 8, do 1 ao 3. Esta palavra para tocado é a palavra grega aptomai, a palavra forma reflexiva do verbo apto, que significa agarrar, a aderir a e atar fogo a uma coisa, acender, incendiar. Essa palavra também aparece com a mulher com o fluxo de sangue. Neste momento, uma mulher que estava sangrando por 12 anos veio por trás dele e tocou a borda de seu manto. Ela disse a si mesma: se eu apenas tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus virou-se e a viu. Tenha coragem, filha, disse ele. Sua fé a curou. E a mulher foi curada naquele momento. Mateus 9, do 20 ao 22. Um fogo teve que ser aceso para que a cura viesse. Quando Jesus fez seus milagres, a presença de Deus estava ali com fogo. E os anjos do fogo estavam presentes. Onde Deus está, os anjos estão presentes. Quando as curas acontecem, elas estão presentes, pois auxiliam no processo de purificação e cura. Quando o fogo vem, está lá para trazer cura, consagração, santificação e purificação. O fogo consome as coisas. Isso torna as coisas novas, revela a autoridade de Deus. O fogo é necessário para que estejamos em avivamento. No avivamento, quando as pessoas estão recebendo o batismo do Espírito Santo, há anjos de fogo presentes. É também por isso que as curas acontecem na glória de Deus, porque os servos consagrados de Deus estão lá na celebração, fazendo o que Deus os chamou para fazer. Eles estão chamando o fogo de Deus para as reuniões onde vemos a cura, a restauração e a plenitude. Esses anjos também vêm para ajudar a queimar as almas das pessoas com amor e paixão por Deus. Eles queimam desordens e coisas que são impuras e não precisam estar lá. Quando a impureza é queimada, então surge uma nova paixão e compromisso com Deus. Acredito que sua fé foi aumentada através de uma melhor compreensão de como esses mensageiros de Deus operam. Quando o Senhor quer trazer avivamento, cura, restauração e consagração, Ele usa anjos de fogo para fazer sua obra. Vamos apenas entrar agora em um lugar de oração por uma transmissão de fogo. Subtítulo:
incêndio. Nós te agradecemos muito, Senhor, por tudo que aprendemos sobre esses anjos de fogo. Peço-te, Pai, que leve o leitor em seu coração e em sua mente a esse lugar de disponibilidade e abertura. Senhor, para receber a palavra, ouvi-la, crescer nela, construir sua fé na área de entender o fogo de Deus e estes mensageiros que tu envias. Eu te agradeço, Pai, por manifestar o milagroso, por avistar anjos de fogo no natural e no espiritual, e pela conexão milagrosa com seus reinos de fogo. Senhor Jesus, é tão emocionante estar perto de ti e queimar com esse nível de paixão, compreensão e crescimento. Só para ver você usar seu povo em seu propósito, destino e na área de cura. É incrível ver como você usa o fogo para curar aqueles que estão em necessidade. Pai, Senhor, eu te dou glória, honra, louvor e ações de graça, porque eu sei que você está removendo o véu dos olhos daqueles que estão lendo este livro. Eles vão ter sonhos e visões e ver o reino espiritual e aprender e crescer nesta área. Pai, nós te damos glória, honra, louvor e ações de graça por nossos anjos de fogo. Agradecemos a você que eles fazem o seu lance. Nós te agradecemos por serem seus mensageiros, Pai, que se sentam na sala do trono e conhecem e entendem as características e a natureza de Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por estarmos recebendo isso. Ajuda-nos, Senhor Jesus, para entender melhor quem você é e os seres criados que você enviou, os seus anjos. Buscamos o seu rosto. Nós te adoramos somente, não adoramos anjos. Oramos somente a ti, Pai. E te damos glória, honra, louvor e ações de graça. Obrigada, Jesus, por sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão, que nos posiciona para estarmos sentados com você nos lugares celestiais. Esta posição significa que temos nossos olhos abertos nos lugares celestiais para poder receber tudo o que você quer nos dar, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelos anjos da guarda que você nos enviou para nos ajudar a cumprir as atribuições que você nos deu na terra. Agradecemos por nos equipar para trabalhar e participar junto com os anjos de fogo para o reino de Deus. Pedimos mais encontros sobrenaturais, pois eles compartilham conosco quem você é e nos dão compreensão sobre o lugar celestial do qual você está nos chamando para viver neste tempos celestiais. Nossa visão, audição, olfato, paladar e tato estão abertos para continuar aprendendo nos reinos espirituais até que estejamos totalmente assentados com você. Não apenas em espírito e alma, mas também em corpo. Dê-nos sabedoria nestes tempos finais, como sua igreja, que tem o poder e a autoridade do Rei na terra. Vamos defender a retidão, a paz e a justiça, como você faz. Nós te amamos, Senhor. Eu declaro. Amém.